Estamos de volta agora às 11 horas e 6 minutos, seguindo com muita informação para você. Olha, o diabetes é uma das doenças crônicas que mais avançam no mundo e a tecnologia tem sido uma grande aliada no controle e na qualidade de vida dos pacientes. Uma das novidades mais impactantes é a aprovação de uma insulina semanal pela Anvisa, uma alternativa inovadora às aplicações diárias tradicionais. E o Brasil tem participação de destaque nesse avanço. O endocrinologista Dr. André Viana, diretor do Centro de Diabetes de Curitiba e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é o único médico da América Latina a participar das publicações científicas internacionais sobre essa nova insulina. E hoje ele está aqui para falar sobre essa mudança um tanto promissora, o impacto para os pacientes, os próximos passos e a disponibilidade no Brasil e outras inovações no tratamento do diabetes. Dr. André Viana, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia Salgado, bom dia aí a todos os ouvintes da Jovem Pan, e é um prazer imenso estar aqui com vocês para poder trazer, informação sobre algo que é tão importante aí como que é o diabetes, que pega tanta gente aí no nosso país, então a gente precisa falar muito sobre isso. E vou estar muito interessado na sua conversa porque tenho familiares, parentes com diabetes. Quem não tem, né, doutor? É tão comum. 20 milhões de pessoas no Brasil. Então, você tem uma ideia, é quase 10% da nossa população. É muito difícil, alguém não vai ter um familiar com diabetes ou uma pessoa conhecida, próxima com diabetes, que é uma doença que está ficando cada vez mais comum. Se eu não tenho hábitos de vida, podem me levar a ter diabetes. Isso. O diabetes tem relação basicamente com duas coisas muito importantes. Estou falando do diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é aquele que afeta mais de 90% das pessoas com diabetes. Que é o que não precisa tomar remédio aplicado, injetado. No início, porque às vezes vai precisar também, Mas o diabetes tipo 2, ele tem a relação basicamente com duas coisas. Genética, quer dizer, se você tem parente com diabetes, a chance é maior. E o principal é a obesidade. As pessoas estão engordando cada vez mais, e aí o fato de engordar, ganhar peso, principalmente acumular gordura na região abdominal, a famosa barriga, isso vai levar a uma chance muito alta de desenvolver diabetes no futuro. A gente inclusive conversou essa semana com o doutor José Alfredo Sadowski, ele falou, João, mais de 30% da população paranaense está obesa, então é um problema, cada vez mais o número de paranaenses obesos tem crescido e infelizmente o número de pessoas que cuidam da saúde não sei se acompanha essa crescente, doutor? Pois é, a gente tem visto um crescimento progressivo da obesidade. Então as pessoas estão cada vez mais acima do peso. Se for ver hoje, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Se a gente for considerar um grau mais leve, chamado de sobrepeso, e somar as pessoas que já têm obesidade, nós estamos falando de mais da metade da população. Então, acima do peso. E essa pessoa que está acima do peso hoje é a pessoa que vai ter diabetes amanhã. Então, é por isso que o diabetes está crescendo tanto também. E muitas vezes, se ela não faz um acompanhamento, não faz um exame, já pode sim ter alguns sintomas, apresentar alguns sintomas que são da diabetes ou de um diabetes em construção, em evolução. Exatamente, o diabetes tipo 2 pode ficar até 5 anos, às vezes até mais, sem dar nenhum sintoma. Então tem muita gente, tem até uma estimativa de quase metade das pessoas que têm o diabetes tipo 2 não sabem que tem, porque não tem sintomas. É uma doença silenciosa que vai dar sintomas só num estágio muito mais avançado. E aí, nessa hora, o que fazer, doutor? Então, na verdade, o ideal é fazer exame de sangue, A gente recomenda pelo menos uma vez por ano. As pessoas que estão acima do peso têm que fazer exames de sangue uma vez por ano. Se vier negativo, tudo bem, aí pode fazer de 3 em 3. E homens e mulheres acima de 35 anos, mesmo com peso normal, também é interessante um check-up anual. Então, dentro do check-up tem que ter o exame de glicose, o exame de diabetes, porque é fundamental. E se já tem sintomas, tem que procurar médico imediatamente, porque é sinal que a coisa já está bem avançada. Falamos sobre a diabetes tipo 2. E no caso do tipo 1, é essa circunstância em que é necessária a administração da insulina? Em que circunstâncias até mesmo a gente ou os pacientes podem se beneficiar dessa insulina semanal? E como é que está o estudo com relação a isso? Então, vamos lá. A maioria das pessoas que usam insulina tem diabetes tipo 2. Apesar do conceito que a gente entende que o diabetes tipo 1, que afeta aí cerca de 7, 8% da população com diabetes, é um diabetes que tem uma deficiência imediata de insulina. Essa pessoa precisa de insulina desde o primeiro dia. A do tipo 1 é com remédio, basta um comprimido? Não. O diabetes tipo 1 é deficiência
deficiência imediata de insulina. Tá. A pessoa, nasceu? A pessoa ela desenvolve diabetes, pode ser na infância, pode ser na adulto jovem, adolescente, até mais idoso, e por um problema imunológico, não é uma doença que dá para prevenir, certo? É uma doença autoimune, né? E o corpo começa a não fabricar mais insulina e a pessoa precisa imediatamente de múltiplas aplicações de insulina por dia, geralmente 4, 5, 6, 7 injeções de insulina por dia. 2 tipos de insulina diferentes, é um tratamento muito mais intensivo. O diabetes tipo 2, ele é diferente. A pessoa fabrica insulina no início, mas essa insulina não funciona direito por causa de vários motivos, inclusive a gordura corporal. E muitas vezes ela é controlada no início com remédios. Mas, com o tempo, a produção de insulina do corpo vai diminuindo também. E como nós temos muito mais gente com diabetes tipo 2 no mundo, né? Algumas pessoas com diabetes tipo 2 vão precisar de insulina ao longo da vida, cerca de 30%, 40% delas vão precisar de insulina, porque o corpo vai parar de fabricar também. E aí essas pessoas precisando de insulina vai dar um número muito maior de gente com diabetes tipo 2 usando insulina do que pessoas com diabetes tipo 1, apesar do diabetes tipo 1 ser o diabetes que precisa de insulina imediatamente. E ser mais grave, doutor? Ele é mais grave se não for adequadamente tratado, né? Acho que qualquer diabetes não controlado é grave. Ele vai dar complicações, independente de ser tipo 1 ou tipo 2. O que importa é o tratamento adequado, o controle adequado. Você pode descontrolar qualquer uma das duas e pode controlar bem qualquer uma das duas. Hoje a gente tem uma rotina de preocupação de quem tem diabetes, de monitorar, saber, ver como está a glicemia, tem que tomar insulina, remédio, controla, não pode comer doce, aquela história. O que a gente tem observado com relação à evolução dos tratamentos, e aqui entra essa questão da insulina semanal? Isso, exatamente. Eu vou focar mais no diabetes tipo 2, porque quando a gente foca nele, a gente está falando de 92%, 93% das pessoas com diabetes. Então, eu vou focar mais nesse ponto, né? Além da questão alimentar e controlar o peso é o número 1 quando a gente tem diabetes, né? Controlar o peso é sempre a prioridade principal, mas além disso tem tratamentos, tá? Então dependendo do grau do diabetes, a gente consegue controlar, além dessas mudanças de estilo de vida, com um remédio, às vezes precisa de 2 remédios, 3 remédios. Existem remédios injetáveis já, que não são insulina, mas são remédios injetáveis, que ajudam a controlar tanto o diabetes como o peso. O mais famoso aí é o Ozempic, né? Ele controla tanto o diabetes como o peso. E são medicamentos para diabetes. Só que 30 e poucos % das pessoas ao longo da vida com diabetes vão desenvolver uma deficiência de insulina. E essas pessoas vão precisar de insulina. E esse é um momento difícil, porque muita gente não quer, porque tem aquele famoso estigma da injeção, não quero tomar injeção, não quero me injetar todos os dias, apesar das injeções serem muito mais modernas hoje em dia do que eram antigamente, são canetas, são indolores, mas mesmo assim tem aquele preconceito, aquele medo, aquele estigma. E quando você fala de um tratamento que você vai usar todo dia, eu estou falando de 365 injeções por ano. Então quando a gente chega com uma inovação, né, de uma insulina semanal, que ao invés de aplicar todo dia, você vai aplicar somente uma vez por semana, além de manter um bom controle, né, ela é eficaz de manter um bom controle, tem poucos efeitos colaterais, você está transformando 365 injeções por ano em 52 injeções por ano. Então isso já dá um conforto, uma facilidade e uma facilidade de aceitação maior. A pessoa aceitar, não, agora eu vou começar a insulina, mas é só uma vez por semana, fica mais fácil a pessoa aceitar. Porque muitas pessoas não aceitam e não fazem o tratamento e a diabetes complica e a coisa vai ficando cada vez pior e as complicações aparecem. E a porta de entrada, né, para outras doenças associadas, enfim, porque é a insulina que garante o funcionamento de boa parte ou de quase todo o corpo, né, doutor? Praticamente tudo. A insulina é o que abre a porta das nossas células para entrar a glicose, que é nosso combustível. A glicose que vem da nossa alimentação, nossa energia, é o combustível de todas as células, desde a célula lá do nosso cérebro até a célula do dedão do pé. Né? Todas as nossas células precisam de glicose. Sem insulina, a glicose não entra e as células ficam sem energia. Aí a complicação acaba em todos os órgãos. Né? Já que estamos falando dessa insulina semanal, todas as pessoas que estão, né, nesse escopo da diabetes tipo 2 podem passar a utilizar
aplicação, essa metodologia? Isso já está disponível? De que maneira as coisas têm evoluído para que a população tenha acesso a isso também? Então, a insulina semanal ela está aprovada no Brasil pela Anvisa e deve ser comercializada segundo as projeções do fabricante no início de 2026, certo? Então, quem que é a pessoa ideal para esse tipo de insulina? Primeiro, qualquer pessoa com diabetes tipo 2 que precisa de insulina. Não são todos, mas é um percentual grande de pessoas com diabetes tipo 2. Posso falar de 30% no Brasil hoje. Estamos falando de 20 milhões de pessoas. Muita gente. 30% é bastante, 6 milhões de pessoas, né? Que precisam de insulina. Então, essas pessoas têm, sim, indicação de insulina semanal. Logicamente, como toda tecnologia, todo medicamento novo, isso não vai chegar imediatamente disponível no SUS, certo? Isso chega disponível nas farmácias para compra particular, né? E com o passar do tempo, conforme as tecnologias vão barateando, elas passam a ser integradas na saúde pública, que é a história natural que a gente vê dos tratamentos dos novos medicamentos, né? Mas assim, de uma maneira geral, se a pessoa tem indicação de insulina, a insulina semanal sim pode ser uma opção, ao invés da insulina de uso diário, porque ela vai acabar trazendo mais conforto, inclusive um controle ligeiramente superior à insulina que você usa todos os dias. E o controle, o monitoramento, ele persiste, né? É mais uma garantia, digamos assim, de que ela, ao invés de ter que aplicar a insulina diária, ela vai aplicar uma vez por semana, mas o controle ela vai continuar fazendo. Claro, o controle, tanto o autocuidado, Isso. medir a diabetes é importante também. A pessoa tem que medir, saber como é que tá. Porque como é que você vai andar num carro, numa estrada, sem ter um velocímetro, saber se você está dirigindo a 100, a 120 ou a 80 por hora, né? Até os riscos de acidente aumentam se você não sabe a velocidade que você está. E o diabetes é a mesma coisa. Se você não sabe se está alto, se está baixo, os riscos de complicações e de problemas são maiores. Então, monitorar é importante, saber como está e cuidar da alimentação, o exercício físico, isso é fundamental. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou através das ondas do 107.1, a gente está conversando com o doutor André Viana, diretor do Centro de Diabetes de Curitiba e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, sobre essa insulina semanal, chega naquele rito tradicional, com patente, exclusividade da venda, ou passa a ter mais de um fornecedor para que o interessado, o paciente, ele possa comprar? Como é que está essa questão? Olha, inicialmente ela é uma insulina fabricada pelo laboratório Novo Nordisk, um laboratório dinamarquês, que vai chegar, né, com essa primeira insulina semanal no Brasil já o ano que vem. Existe uma segunda insulina semanal sendo estudada do laboratório Lilly, que deve chegar na sequência, talvez 1 ou 2 anos depois, essa é a projeção, ainda não é muito certa, chegar como, digamos assim, um concorrente, né? E a gente sabe que quando tem concorrência as coisas melhoram, baixa preço, as coisas ficam mais fáceis, né? E normalmente, depois de quedas de patente, os preços barateiam ainda mais. Essa é a história natural de medicações novas, né? E aí, a partir desse momento que começa a se cogitar colocar essas medicações na saúde pública, no SUS, porque aí o preço fica mais acessível para o governo comprar, porque o governo acaba comprando em grande quantidade, né? Então, medicamentos caros às vezes ficam até inviáveis para fornecer para uma grande parcela da população. Vamos lá. Agora, quem é paciente tem diabetes, no caso diabetes tipo 2, como o doutor André Viana está comentando. Começou a vender. Início de 2026, fiquei sabendo que tem na farmácia, minha amiga e tudo mais, comprou, conseguiu. Vou lá comprar então essa insulina semanal para também aplicar. Não, calma. Primeiro vai no médico, no endocrinologista, para que tenha essa orientação, essa recomendação. Não é por conta, né, doutor? A insulina é uma coisa muito delicada, né? Então, assim, insulina, você não pode jamais aplicar uma insulina por conta, porque uma insulina, ela é um excelente remédio, mas se ela não for bem feita, ela pode ser um veneno, né? Então, você tem que ter a dose adequada, a prescrição certa, o jeito correto de usar, e as doses são minuciosamente calculadas pelo especialista, pelo médico, para que a pessoa possa aplicar e ela fazer o efeito de equilibrar a glicose. Ninguém quer uma glicose alta demais, mas ninguém quer uma glicose baixa demais também, que isso também pode trazer complicações seríssimas de curto prazo. Então, o equilíbrio da dose de insulina é fundamental. Jamais fazer insulina sem indicação médica. Eu quero trocar minha insulina por uma insulina semanal. Vá no médico e o médico faz essa troca para você. Jamais faça isso sozinho.
Bom, hoje, dia 16 de abril, um assunto que também está repercutindo foi a aprovação pela Assembleia, né, através dos deputados, de um atendimento prioritário para diabéticos nos estabelecimentos de saúde do Paraná. Esse projeto, de autoria da deputada Cloara Pinheiro, passou em primeiro e segundo turnos nas sessões de terça-feira. Então, ontem. Doutor, o que deve mudar com relação a essa questão de atendimento prioritário, né? Especialmente quem tem a diabetes mellitus nos estabelecimentos aqui do nosso estado. E até foi interessante, recentemente nós recebemos aqui o vereador de Curitiba, Pia Petruzziello, que defende a bandeira do laudo permanente, né? Você tem diabetes, você vai continuar tendo diabetes, não tem cura. Ou seja, para que você não precise ficar retornando ao médico todas as vezes, porque o laudo, ele tem uma validade de 3 ou 1 ano, né? O laudo que você tem em 2020. Não, você vai continuar com a diabetes, no caso do laudo permanente. São questões que acabam trazendo uma qualidade de vida grande, eliminando burocracia do serviço público muitas vezes, né? Exato, né? Então, primeiramente, falando dessa nova aprovação aí da Assembleia, o que a gente tem de novidade, da prioridade para as pessoas com diabetes. Então, a gente está falando de insulina. Tá? Insulina, e tem alguns medicamentos para diabetes também que podem causar às vezes como efeito lateral uma baixa da glicose, a hipoglicemia. A hipoglicemia pode levar a pessoa ao desmaio, ao coma, inclusive um acidente de trânsito, está dirigindo, pode bater o carro porque a glicose caiu demais. Aí você pede para a pessoa ficar em jejum para fazer exame de sangue. Todo mundo aqui já fez exame de sangue, sabe que tem que fazer lá 8 a 12 horas de jejum. E o tempo de jejum aumenta o risco de fazer hipoglicemia, principalmente se você é um usuário de insulina, se você toma um remédio que pode fazer a glicose cair demais. E é uma coisa muito comum, a pessoa com diabetes lá esperando o exame de sangue, não tem prioridade, e aí seu nível de glicose começa a cair e ela desmaia. Cai, bate cabeça, se machuca, né? Passa lá uma situação de risco por causa dessa espera. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas não esperem para fazer um exame de sangue, por exemplo. Elas cheguem em jejum e sejam as primeiras a serem atendidas, porque essas pessoas têm risco de sofrer uma hipoglicemia e um desmaio, inclusive entrar em estado de coma por causa disso. Então, o principal foco, o principal objetivo dessa medida é justamente evitar essas situações, primeiro, constrangedoras, segundo, situações até de risco de vida para essas pessoas com diabetes. Então, ela é muito bem-vinda, a gente fica muito, muito feliz, né? A questão do laudo permanente, eu concordo plenamente. Quem tem diabetes, né, vai ter diabetes, não vai deixar de ter diabetes. Por que vai precisar de um laudo comprovando que tem diabetes, né? Eu conheço toda a história dessa burocracia, né? E essa burocracia tem pontos positivos e pontos negativos. O governo, o governo do Paraná, ele é muito bom nesse aspecto em termos de comprometimento de fornecimento de medicações para diabetes. Insulinas de boa qualidade. E essas insulinas têm custo. Elas não são baratas, né? E o que acontece? O que acontecia antigamente? A pessoa com diabetes ia lá, pegava insulina, recebia um laudo médico para pegar a insulina e nunca mais ia ao médico. Ficava lá indo pegar as insulinas, nunca mais ia ao médico. E esses medicamentos precisam de ajuste, precisam de mudanças, o tratamento precisa ser revisto, precisa fazer exames, precisa ver. Aí colocou-se essa burocracia. Não, você precisa ir ao médico, o médico dar um laudo para poder pegar a nova receita, porque senão a pessoa deixava de ir ao médico. Isso era problemático, isso era um problema. As pessoas não se cuidavam mais, ficavam só usando insulina. E o tratamento não é só usar insulina. Isso recentemente ou já? Não, isso há décadas atrás já, né? Quando começou esse programa de insulinas, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, há bastante tempo. Ali naquela farmácia especial, no centro farmácia ali, especial, eu lembro dela. Exatamente. Ainda continua ali, né? Continua ali. Então, começou assim. Então, isso foi meio que uma obrigação para as pessoas irem ao médico. Senão as pessoas deixavam de ir ao médico. Por outro lado, isso cria um problema, porque às vezes nem sempre o acesso ao médico é fácil, principalmente no sistema público. Então, se você tem um médico particular, maravilha, você vai lá cada 3 meses, pega seu laudo e maravilha. Agora, se você não tem, se você depende do SUS, às vezes uma consulta pode demorar 6 meses, 1 ano, e você não consegue a consulta, não consegue o laudo e fica com dificuldade de conseguir ter o seu remédio, né? Então, é uma medida bem intencionada fazer o paciente ter o laudo, mas por outro lado cria problemas também, né? Mas é
importante a gente conhecer sempre os dois lados da moeda aí quando a gente está falando de uma mudança como essa, né? Aproveitando a participação do endocrinologista, Dr. André Viana, que está à frente do Centro de Diabetes de Curitiba, da Sociedade Brasileira também. Doutor, com relação a essa questão que envolve as canetas emagrecedoras. Aliás, o próprio rótulo que foi dado a elas já é equivocado, né? Porque a finalidade não é bem para emagrecer. Eu tô errado, doutor? Ou é uma consequência que se tem? Então, essa é uma história interessante também. Lá nos idos de 2007 a 2012, surgiram os primeiros remédios para diabetes injetáveis que também ajudavam a emagrecer. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a usar o que a gente chama de off-label, que é por uma indicação que não é a indicação do remédio, para perder peso. E por incrível que pareça, começou a funcionar muito bem. E essas injeções que eram diárias, elas não ficaram tão populares assim para perder peso, até quando veio uma injeção semanal, que se popularizou porque o nome é conhecido de todos, chamado Ozempic, né? É a semaglutida. E quando o Ozempic foi lançado, que era uma injeção por semana, e ele era mais potente do que a injeção diária, ele era semanal, aí a coisa popularizou. Um remédio que foi lançado para diabetes, para tratamento de diabetes tipo 2, mas que tinha uma potência grande de perder peso. E aí pessoas começaram a usar para emagrecimento, né? Tanto o emagrecimento bom, saudável, com acompanhamento médico, como aquele emagrecimento por conta própria, sem falar com nenhum médico e usar o remédio por conta própria, porque conseguia comprar na farmácia. E aí, lógico, problemas começam a acontecer, quando você começa a fazer isso sem acompanhamento, né? Lógico que essas medicações foram depois estudadas para tratamento de obesidade, aprovadas para tratamento de diabetes, de obesidade. Nós temos uma medicação já aprovada no Brasil, na verdade 2 injetáveis já aprovadas no Brasil, da mesma linha, da mesma família, para tratamento de obesidade, com outro nome, não é Ozempic, tá? É outro nome. E essas medicações foram aprovadas e podem ser utilizadas para tratamento de obesidade. Mas pensa, você está falando de uma injeção, um medicamento que se injeta no seu corpo, né? Que tem efeitos bons para tratamento de obesidade, não é para tratamento estético, é para tratamento de uma doença chamada obesidade. Obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada, inclusive com medicação, e precisa de acompanhamento médico. Então, são medicamentos interessantes, bons, indicados. Eu prescrevo muito para os meus pacientes com obesidade, porém, o uso que está sendo feito também é esse uso irregular, sem acompanhamento, para casos que não são de obesidade. Eu quero perder uns quilinhos, então eu vou usar... Tem um casamento daqui 3 meses. Quero um casamento, eu quero perder 4 quilinhos, daí eu vou usar esse remédio. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Um medicamento não é só um medicamento, ele tem uma série de riscos e problemas, né? E a gente começa a ver os problemas acontecer, na maioria das vezes, nesses casos onde a pessoa nem tinha indicação de estar tomando o remédio. Inclusive, há uma discussão por parte da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para mudar a forma, né, com que as pessoas têm acesso a esses medicamentos, as canetas emagrecedoras. O senhor compartilha também dessa leitura um pouco mais restritiva da Anvisa, para que pelo menos seja preciso ter a receita e que essa receita seja retida, porque é a vida das pessoas, né, doutor? Exatamente. Eu não só compartilho, como eu sou um dos autores dessa proposta, né? A gente, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e também Sociedade Brasileira de Diabetes, tem a Associação Brasileira de Obesidade, que eu faço parte dessas sociedades todas, né? A gente redigiu uma carta conjunta para a Anvisa solicitando um rigor maior no controle dessas receitas, tá? Hoje no Brasil as coisas funcionam assim. Você vai comprar quase todo e qualquer remédio, isso qualquer pessoa, e você compra, a maioria dos remédios, você pega a caixinha, está escrito assim, tem uma tarja vermelha, e naquela tarja vermelha está escrito venda sob prescrição médica. Todo mundo tem esses remédios em casa. Duvido que você levou a prescrição médica. Tá? Lógico, algumas pessoas levam, exatamente. Mas você consegue comprar um remédio que está escrito venda sob prescrição médica, você consegue comprar sem a prescrição médica. Então é aquela famosa lei para inglês ver, né? A gente tem a lei, tem que ser sob prescrição médica, mas ninguém cumpre, ninguém fiscaliza. Então, sempre foi assim. Então, esses medicamentos também têm essa tarja vermelha, venda sob prescrição médica. O que está se pedindo é que se faça uma restrição maior para que ele saia desse rol de medicamentos que vendem sem receita, apesar de precisar de receita, e que possam entrar num nível mais restrito, onde realmente a retenção de receita e existe um controle, uma fiscalização maior sobre essa
essa venda, para que evite que pessoas que não precisam do remédio, né, comprem, e que a pessoa que esteja usando esse remédio esteja fazendo acompanhamento médico, não esteja fazendo por conta própria seu tratamento. E essa fala do senhor vale para tudo, né? Não só no caso do Mundiaro, mas quando você vai na farmácia, enfim, com a prescrição, orientação médica, porque eu tomo esse remédio, essa automedicação é extremamente perigosa, né, doutor? Exatamente, e assim, isso é no Brasil, né? Brasil e em alguns países, né? Mas na maioria dos países que essa legislação é mais seriamente levada, você não consegue comprar um remédio sem receita. Existem alguns remédios que podem ser vendidos sem receitas, que não tem essa tarja, né? Mas os remédios normais, que você precisa de receita médica, só compra com receita médica. Aqui que é diferente a coisa. Aqui que a coisa é mais solta, né? Então a gente precisa já pensar, não só para esses remédios, mas pensar realmente para evitar a automedicação, né? Você conseguir comprar qualquer remédio por conta própria, lógico, às vezes ajuda, mas por outro lado você corre riscos desnecessários também. A gente está conversando com o doutor André Viana, endocrinologista. Doutor, sobre futuro, né? Desenvolvimento, inovações, para qual caminho estamos indo? Já tem se falado sobre essa questão da insulina semanal, mas já dá para pensar talvez em uma insulina mensal, algo nesse sentido? De que maneira a ciência tem buscado soluções para melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes? Olha, muito legal. Eu acabei de voltar 3 semanas atrás do Congresso de Tecnologia em Diabetes, que é um congresso todo ano na Europa. Fui até dar uma palestra lá. Eu acompanho muito essa evolução da tecnologia e o diabetes está indo para um caminho muito bom. Tá? Primeiramente, cura da diabetes. A diabetes tipo 1, que é aquela que precisa de insulina, já estão se desenvolvendo algumas ilhotas de pâncreas encapsuladas que você coloca no corpo e talvez consiga voltar a produzir insulina sem que seu sistema imunológico ataque aquelas células. Então estamos aí no caminho aí, talvez mais alguns anos, de conseguir fazer com que as pessoas voltem a produzir insulina por si mesmas, né? Então isso já é um grande avanço. Enquanto isso não acontece, nós temos tecnologias automáticas já de infusão de insulina, onde a pessoa com um sensor de glicose, que ela põe no corpo, aquele sensor fica medindo a glicose, e do outro lado uma pequena bombinha de insulina, que é um sistema que injeta insulina, e um algoritmo com inteligência artificial vai medindo a glicose em tempo real e já dosando mais, menos insulina, tudo em tempo real, ali no mesmo minuto, e fazendo esse controle automático sem que o ser humano precise interferir. Então a gente chama isso de pâncreas artificial, porque a pessoa tem uma tecnologia que vai fazendo. Isso já existe, isso nós já temos pacientes utilizando. Então isso tira um pouco da carga da pessoa que usa insulina, principalmente essas pessoas com diabetes tipo 1, que precisam de múltiplas injeções de insulina por dia. No caso só desse dispositivo, é preciso fazer um procedimento? De que maneira que funciona isso? Não, é autocolocável. A pessoa precisa aprender, lógico. Claro. Precisa de uma prescrição médica, precisa aprender, fazer um pequeno treinamento. Em 3-4 horas ela sai usando. Né? Ela faz um treinamento, usa por si só. Ela mesmo que coloca o sensor, coloca a bombinha. É tudo colocado no subcutâneo, da mesma forma que injeta insulina de uma forma fácil, né? Com adesivo. E no diabetes tipo 2, medicamentos cada vez mais fáceis, né? Medicamentos de uso semanal. Já tem estudos, sim, de medicamentos de uso mensal, que você possa usar uma vez por mês. E aí, situações onde você consegue deixar o diabetes tão controlado, mas tão controlado, inclusive tem um medicamento chegando no Brasil daqui 2-3 meses aí, que mais de 50% das pessoas conseguem ficar com diabetes tão bem controlado que se você fizer os exames, você não sabe que a pessoa tem diabetes. O exame vem igualzinho de uma pessoa sem diabetes. Então, a coisa está evoluindo bem, né? Então, o que isso significa, né? Você poder conviver com diabetes e ter uma expectativa de vida normal, sem complicações, sem aqueles famosos problemas, né, do diabetes, como aumento de risco de infarto, aumento de risco de AVC, que é o famoso derrame cerebral, a cegueira, né? Perda visual, perda dos rins, riscos de feridas e amputações nos pés. São os riscos que um diabetes mal controlado traz e que você tendo diabetes controlado, você consegue eliminar todos esses riscos e ter uma vida praticamente normal. E agora o senhor falando disso, isso não inibe a preocupação ou o fato de que os pacientes precisam respeitar
a questão da alimentação, não é uma esculhambação, tudo pode. Porque tem remédio, então eu vou ter uma vida livre, leve e solta. Não, peraí, a gente tem que saber o que está comendo para ajudar também, temos que fazer a nossa parte. Não, né? Exatamente, né? E acho que um medicamento potente que controle o diabetes jamais deve inibir o autocuidado, né? Mas ele deve facilitar o autocuidado, né? É aquela coisa de você poder ter uma vida um pouquinho melhor, mais livre, né? Onde pequenos excessos não causem tanto estrago assim, mas lógico que grandes excessos não fazem bem para ninguém, até para quem não tem diabetes. Né? Você cometer excessos vai causar problema de saúde em qualquer pessoa, né? E a ideia é fazer com que a pessoa com diabetes possa ser como qualquer pessoa, que pequenos excessos não façam mal e grandes excessos sejam prejudiciais, como são para qualquer um. Doutor, para encerrar, a mensagem que o senhor deixa para quem nos acompanhou, tem diabetes ou não quer ter, mas tem alguém na família, enfim, essa rotina de cuidados, observar a evolução da ciência, tem muita coisa melhorando e o que é extremamente positivo. Exatamente, tudo é positivo, a ciência está melhorando, os tratamentos estão ficando cada vez mais fáceis, cada vez mais eficazes, a tecnologia está evoluindo e cada vez mais rápido e cada vez vamos ter mais recursos para isso. Mas assim, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a evolução, existe um ponto que a gente não pode esquecer. E que isso não é tecnologia, isso é autocuidado, é saúde. Se a gente está falando de diabetes, a gente está falando automaticamente de peso, de obesidade. As pessoas estão engordando, elas não cuidam do que comem, estão cada vez mais sedentárias, a saúde não é prioridade, né? E uma hora o corpo reclama. Em algum momento a conta vem, conta chega, né? Então, assim, cuide da sua saúde, cuide do seu peso, acima do peso vai cuidar, trate isso como uma prioridade, porque existem mais de 200 doenças que são causadas pelo excesso de peso. O diabetes é só uma delas. Então, cuide do seu peso que provavelmente você não vai ter diabetes. Doutor, para quem ficou interessado, curioso em acompanhar mais sobre o trabalho que o senhor faz, até nas redes sociais, como consegue encontrar informações? Olha, você pode me encontrar no Instagram, que acho que é a rede social mais usada hoje, né? DR de doutor, dr.andré.viana, com 2 N's. Viana com 2 N's. Você me encontra lá, tem muita informação sobre diabetes, obesidade e endocrinologia em geral. É isso, agradeço então, portanto, ao Dr. André Viana, diretor do Centro de Diabetes de Curitiba e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, obrigado pelo papo. E eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui compartilhando informação. Fique sempre à vontade para me convidar, que eu fico sempre feliz de estar podendo trazer informação de qualidade para as pessoas. É isso, portas abertas sempre. Agora 11h37.